Olá, pessoal. Estamos começando o primeiro COIcast. Meu nome é Ludmila e estamos aqui iniciando um projeto que nós não sabemos nem como nasceu mesmo, mas sabemos que foi no coração de Deus. E no final de escola de ensino, a gente estava conversando aqui, precisamos começar a fazer lives e quem sabe um podcast. Aí o Gustavo falou assim, o Gustavo, né, para ser presente aí. Eu sou o Gustavo Bernardes, aqui da igreja também, e a Ludmila chegou assim, talvez a gente poderia fazer um podcast, alguma coisa assim. Eu falei, nossa, eu gosto muito de podcast, a gente podia investir nisso aí. E aí começou desse jeito. A gente tem um aniversário da igreja, então a gente tem que apressar e vamos fazer... lá no escritório não vai estar pronto ainda. A gente falou, mas então vamos fazer na igreja? Vamos fazer aqui, a gente usa estrutura de som, não sei o quê, a gente tenta usar o que a gente tem. Foi aí a gente, no final do culto, há 15 dias atrás, a gente pensou, onde a gente vai fazer? Vamos pro gabinete pastoral. Aí eu falei, pai, vem cá, pastor Ismael. Aí eu falei, olhamos para a sala... Vamos fazer aqui, vamos pintar, pegar as coisas que tem. E estamos começando com a estrutura que a gente tem, mas crendo que vai ser uma bênção para o reino. E temos vivido bênção como igreja local, com a centralidade da fé em Cristo. E queremos que mais pessoas vivenciem isso que a gente tem vivido. E a internet hoje é o meio e que o Senhor possa estar nos usando. E a gente não está começando de qualquer jeito, não, pessoal. A gente tem um convidado de honra muito especial, que é o pastor Ricardo Bitum. Amém. Obrigado pelo convite. Muito bem-vindo. Eu que agradeço, Ludmila, Gustavo e a todas as pessoas que estão nos assistindo agora, esse podcast, né? E eu creio que quando a Ludmila falava, me lembrou de uma missionária inglesa, falecida recentemente, chamada Joy Dawson, uma das fundadoras da Jocum, e ela dizia, não importa como começamos, e sim como iremos terminar. Né? Então, às vezes começamos assim, meio que no improviso, um desejo no coração, mas pouco dinheiro no bolso, mas cheio de sonhos, mas como é que nós vamos terminar isso? Isso que é importante, né? Chegar até o último dia, chegar até o final e está tudo muito bom. Então, o começo começamos, e eu fico muito feliz de poder participar desse momento tão importante aqui da Koinonia. É uma honra também para mim. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. E gostaríamos que o senhor apresentasse, falasse da sua família, formação acadêmica, teológica, para a gente conhecer mais o senhor. Eu me converti com 18 para 19 anos, e eu comecei a estudar, e aí eu fui fazer teologia, me formei em teologia, depois fiz sociologia, aí depois fiz um mestrado, doutorado e comecei a ser né, com a formação professor universitário. Mas já era pastor, né, fazendo estudo juntamente com o pastorado, e hoje eu continuo como professor universitário e sou pastor lá em São Paulo, da igreja Manaim, uma igreja plantada lá no bairro, no famoso bairro da Moca, né? Quem é de São Paulo conhece bem, fala da Moca, lembra italiano, uma zona fabril, muito bacana o bairro, né? E aí a igreja completa esse mês, agora de junho, 25 anos que nós começamos a igreja. Então, basicamente, essa é a minha história, né? Resumindo em um minuto, uma história de X anos aí. Como que tem sido a sua caminhada com Cristo, assim, as experiências? Pode contar alguma coisa assim? Um momento de conversão, algum momento de pastoreio assim que foi importante, que marcou sua caminhada? Tem muitos. A minha conversão foi impactante, né? Foi uma conversão radical. Eu lembro que tinha um primo meu e uma tia que diziam assim, olha, Ricardo, você precisa ir na igreja X. Isso é mesmo, é. Aí o pastor lá, o pessoal assopra e a pessoa cai e sai uns negócios esquisitos. E eu era muito curioso, porque eu era católico, mas eu ia também no espiritismo, ia também na eubiose, também nas questões da ciência e tal, procurando mesmo, né, assim, perdidão. E aí eu fui curioso. E era depois que eu vim saber que era uma igreja pentecostal e o pessoal não é que assoprava, mas expulsava, né, assim, perto do ouvido, alguma coisa, o pessoal caía.
Mas esse meu primo não entendia muito bem, disse, não, o pessoal sopra e vai lá e cai. E eu fiquei, e estava bem no auge do Jim Jones, que era uma seita, né, que fez com que o pessoal tomasse veneno. Eu disse, será que é o Jim Jones brasileiro? O que é que está acontecendo? Mas depois lá Jesus me encontrou e aí mudou toda a minha história. Eu estava estudando para medicina, aí larguei tudo para estudar e para missões, fui para missões. E lá foi também muito impactante para mim, lá na região norte, no Amazonas, Pará, depois Manaus, Amazonas, e aí eu evangelizando ribeirinhos. Então foi muito impactante toda essa minha trajetória desde o primeiro dia, porque eu entrei naquela igreja e Jesus me encontrou e eu fui, de lá para cá mudou, a única certeza que eu tinha é isso aqui, eu encontrei. É como se aquela peça de quebra-cabeça que falta. Santo Agostinho que fala, né, que é um vazio no coração do homem da medida que só pode ser preenchido por Deus. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Era como uma medida, um vazio, uma angústia. E assim, eu era de boa família, meus pais eram excelentes, classe média, alta, não tenho trauma, quando criança tomo uma surra que a minha mãe me deu, quando eu era pequeno meu pai bebia, nada. Eu lembro da minha infância com uma alegria, com uma saudade, uma coisa gostosa. Mas quando Jesus me encontrou, eu vi quão pecador eu era, a distância que eu estava de Deus, né? E aquilo me impactou, era como se Jesus tivesse literalmente me abraçado. Nossa, agora o mundo faz sentido. Agora eu entendi a existência. Agora eu encontrei o que eu procurava, se é que procurava. Então, a partir daí mudou, literalmente a minha história. Mudou, a medicina ficou esquecida, não era mais aquilo, parece que foi arrancado do meu coração. Eu comecei a estudar teologia, trabalhar na igreja, era, como a gente chama, né, rato de igreja, piolho de púlpito, e o tempo todo querendo pregar, querendo evangelizar, querendo tá. Eu lembro do primeiro acampamento que eu fui, e eu lembro que às vezes eu conversava com os crentes, disse, acampamento, né, não fazia sentido para eles, mas eu nunca tinha ido no acampamento de crente. Culto da fogueira, nossa, o primeiro culto da fogueira, eu achei aquilo assim... Só aquilo é o céu, era o céu para mim. E aí o pessoal orando, e pastor ministrando, 3 dias com a igreja. Meu Deus, que coisa gostosa. Aí eu ficava lá empolgado. Todo dia eu ia na igreja. Todo dia. Queria estar na igreja, enfiado na igreja. E assim foi essa transformação radical na minha vida. Meu pai tem uma frase que ele fala que as experiências dos outros nos edificam e as nossas nos marcam, né? E, de fato, as experiências na caminhada vão marcando e moldando quem nós somos em Cristo, né? Foi exatamente isso. Você falou de uma experiência, eu lembro que eu estava lá em Belém do Pará e nós estávamos num treinamento e era muito pobre, a gente dormia em rede, num galinheiro, né? E... a comida, a gente literalmente esperava que Deus trouxesse, né? Porque às vezes não tinha comida para todos os jovens que estavam lá. E a gente trabalhava na roça também, né? Você imagina um menino da cidade trabalhando na roça, no norte. Você imagina na década de 80 o que era o norte, principalmente Belém do Pará. E a gente morava na periferia de Belém. E aí, trabalhando na roça a manhã inteira, quando a gente foi para o almoço, eu sei que alguns irmãos se alimentaram mais do que outros e não sobrou um pouquinho de feijão. E eu fui orar e disse, Deus, eu sou grandão, o senhor viu, eu sou grande, trabalhei muito na roça, e eu preciso comer, eu tenho muita fome. E eu lembro que eu fui lá para trás, de onde a gente dormia, e eu dobrei o joelho e disse, Deus, olha, eu não sei cozinhar, mas se o senhor me der um ovo e um pão, uma bengala de pão, não tinha dinheiro para comprar também, eu faço um omelete. E aí está tudo certo, porque pelo menos eu como. E eu lembro que eu levantei, veio o irmão, vem cá, o que foi? Escuta, me levou num lugarzinho, escuta o quê? E era um grunhido. Eu falei, que isso? Falei, a galinha está botando ovo. Disse, botando ovo e tal. Ela foi, botou 2 ovos, está aqui, um é meu, outro é seu.
Eu nem disse. Aí eu fui vindo em direção à cozinha, o irmão disse, você não quer ir comigo? Eu preciso sair aqui rapidinho, 5 minutinhos. Eu guardei o ovo, fui. Ele disse, não, que eu senti no coração de comprar um pão para você. E me deu pão. Quer dizer, quem escutou aquela oração, né? Quem escutou aquela oração? Então, assim, era como se Jesus dissesse, eu estou cuidando de você, fica tranquilo. Eu ouvi o que você me pediu e eu sei da tua necessidade. Então, essa experiência me marcou até hoje. Já tem um tempo. Então, essa experiência que marca a gente, a nossa experiência, né? E foi muito gostoso, lembro até hoje, né? E na igreja, assim, como uma experiência que o senhor tenha tido? Eu lembro de uma que me marcou muito, assim, que eu estava com a minha esposa, né? Já tinha 2 filhos, e aí eu tinha saído, houve uma questão lá com o pastor, com qual eu estava na igreja, e eu saí, eu era tempo integral, né? Na época. E eu lembro que eu fiquei 8 meses desempregado, fazendo bico com 2 filhos pequenos. E aí chegou amanhã, minha esposa foi levar meus 2 filhos na escola. Eu lembro que eu estava na mesa sentada, ela colocou as contas, essas contas aqui estão atrasadas, se você pagas hoje. E quando ela saiu, eu descambei chorar. Deus, não é possível e tal. Será que eu estou em pecado? Será que aconteceu alguma coisa e tal? Chorei. De repente o telefone toca. Assim, eu atendo. Era uma irmã que eu não via há muitos anos. Há muitos e muitos anos. Ela disse, oi pastor, tudo bem? Tudo, tal, não sei o quê. Comecei a dizer, puxa, você ligando. Ela disse, sabe que eu estava orando agora de manhã? E Deus me colocou no coração que eu deveria ofertar e falou o valor por irmão. E eu tinha feito as contas, e era o valor das contas. Eu sei que quando ela falou, Deus me colocou no coração de depositar tanto para o pastor, aí não consegui terminar a conversa, porque eu soluçava. E eu só lembro dela dizer, não, pastor, eu estou entendendo, tá, eu vou desligar, eu entendi, fica tranquilo, fique em paz, que Deus muito abençoe a sua vida. Eu lembro dela desligando. E eu não parava de chorar. Aí eu fui lá no banco, né? E era aquele valor e eu paguei todas as contas. Foi um negócio assim que eu disse, Deus, quem escutou essa irmã eu não via há anos. Como Deus fez. Deus cuida de mim, né? De ouvir sobre pregação, uma pregação sobre oração e ouvir um testemunho é maravilhoso, né? A gente vê uma pessoa que de fato tem caminhado com o Senhor. Teve um outro momento que eu precisava entregar um trabalho e eu não tinha dinheiro para comprar folha de papel ao maço. Eu disse, Senhor, eu precisava de 2 ou 3 folhas de papel ao maço e uma folha de papel ao maço em branco. Folha de papel ao maço, aquelas pautadas, e uma em branco para fazer a capa do trabalho. Eu não tenho dinheiro. E eu estava andando e vinha uma irmã assim na minha direção. E ela disse, você está bem? Estou, não sei o quê. Que Deus mandou te entregar, não sei porquê, Deus te mandou entregar isso. Quando ela me deu, eram 2 ou 3 folhas de papel ao maço pautadas e uma em branco. Eu olhei para ela, também não terminei de falar, só chorei. Ela pôs a mão no meu ombro assim, disse, fique em paz. Pode ir, que Deus me mandou fazer isso por você. Pode ir. Eu continuei caminhando. Eu vou falar o quê? É impressionante, né? Que Deus cuida no mínimo detalhe, né? Folha de papel ao maço. Folha de papel ao maço. Impressionante esse cuidado de Deus com a gente, né? Não tinha, né? E o Senhor nos chama para caminhada, né? No aniversário da igreja agora, nesses 19 anos, o tema foi os desafios do compromisso, tem sido, né? Estamos no último dia, os desafios do compromisso com Deus nos relacionamentos pessoal, familiar, igreja local e sociedade. E nós temos sido tremendamente abençoados, eu digo por mim mesmo, esse pessoal que, queria que o senhor falasse um pouquinho de cada um, e é o que o Senhor nos chama para caminhada, né? Ele chama lá Abraão, e eu queria que o Senhor estivesse falando com a gente. Quando ele chama Abraão, né? Ele mexe com a história de Abraão, né? Começa a contar desde Terá, o pai de Abraão, de como a coisa aconteceu e de como ele vai sendo conduzido até Canaã, porque a gente às vezes pensa uma caminhada de avião, né? Que eu pego o avião aqui e vou para São Paulo e tal. Não, mas é uma peregrinação, é um processo.
E não são poucas as vezes que a gente não valoriza os processos. A gente conta só o resultado pronto. Então eu fui, orei, Deus me trouxe isso. Mas teve um processo. Como nesses testemunhos, teve na outra ponta alguém que estava sensível a Deus, a ponto de escutar a voz dele e obedecer para que comprasse uma folha de papel almaço pautada. Foi um processo que está acontecendo aqui entre a família. Então, quando Deus chama Abraão, Deus está trabalhando com Abraão, e não só com Abraão. Está trabalhando com Sarai. Está trabalhando com aquele que vem e se ajunta no processo, que é Ló, sobrinho, que o pai havia falecido, né? Harã faleceu. Trabalha com Terá, que fica em Harã e não consegue chegar a Canaã. Há todo um processo nos relacionamentos para a vida de Abraão. E esse Abraão, que depois, como eu falei, né, a fome vem, ele vai para o Egito, e lá no Egito ele fica riquíssimo, mas fora da vontade de Deus. Ele fica abençoadíssimo com questões financeiras, mas a mulher da promessa está dentro da casa de Faraó. E aí Deus intervém e tira, né, a Sarai e Abraão do Egito e diz, volta para o altar. Ou, em outras palavras, volta para o caminho. Então esse relacionamento pessoal de Deus com Abraão, que ele chama pessoas para ele, né? Depois a gente trabalhou no sábado de manhã, né, com os casais, o relacionamento de Abraão e Sarai. Depois, no sábado à noite, peraí que agora eu tô Igreja local. A igreja local, né, de Romanos 16, como Paulo, apesar de ser um teólogo que vem, né, de um estofo acadêmico, intelectual, profundo, religioso, ele consegue lembrar de pessoas como Trífona e Trifosa e pontuar cada um. Não é que ele diz, com aquele pastor, eu oro todos os dias pelas pessoas, pelo mundo. É como que o senhor ora, Deus abençoa o mundo todo. Não é assim, né? Tem nome, é Trífona e Trifosa. A irmã Rufa, que é uma irmã, uma mãe para mim. Mas eu lembro também da Priscila e do Áquila, como eles foram companheiros de prisão para mim. Quer dizer, ele pontua o nome, ele pontua a experiência, ele lembra do que cada um aconteceu. Como na comunidade, né, eu preciso ter isso. Ser lembrado pelas pessoas por aquilo que eu fiz. Olha, aquela irmã trabalhou muito, Febe foi uma diaconisa. Excelente, que coisa bonita. E ele vai falando a importância, né, desses relacionamentos. Você vê relacionamentos que marcaram, relacionamentos que as pessoas tiveram entre elas. Ele não está falando do imperador, do faraó, de quem quer que seja. Está falando da Maria, do José, do Pedro, do Augusto, do Gustavo, da Ludmila, gente como a gente. Né? E a gente falou hoje um pouco das estratégias para com a sociedade, né? Lá em Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas saem para a segunda viagem missionária. E como é o desafio da gente discernir as forças que atuam nessa sociedade. Né? A gente não pôr como uma grande massa pasteurizada, um mundo sem rosto, único, rotulado, dizer, não, é assim, seja para qualquer um, a gente acha, não. Como Paulo teve cuidado, né, maturidade, sabedoria, para discernir as forças, com a pitonisa, né, que tem o espírito de Piton, o espírito de adivinhação, como ele trata com aquela moça, que era fonte de grande lucro para os senhores, para a elite daquela sociedade, para a elite daquele momento, ela era fonte de grande lucro. Aí como é que ele trabalha com essa moça? Como é que ele trabalha na prisão? Os companheiros estão escutando ele cantar louvores e orar. Ao mesmo tempo como ele trabalha com o carcereiro que quer se matar. Ele está trabalhando com gente de fora da igreja. Como ele tem um cuidado especial na pregação do Evangelho em relação a Timóteo, que ele circuncida Timóteo, né? E dizendo isso é melhor para o Evangelho. Por hora nós ficamos assim, ainda que a gente não creia mais nisso, agora circuncisando o coração, porque o próprio apóstolo Paulo vai escrever sobre isso,
Mas, Timóteo, sacrifica por hora, porque nós temos um propósito maior, que é o amor pelo reino, por Jesus Cristo. Então vale a pena. Então o sacrifício é só mais um, por Cristo vale a pena. Como ele sabe ouvir o não de Deus, obedecer, e ele está disposto quando Deus diz sim, imediatamente ele se levanta e vai. Que figura tremenda, como ele se relaciona com essa sociedade, né? Como ele faz, incrível isso, né? Então é discernir essas forças. Eu me lembro, eu vi uma frase, ela foi creditada ao Senhor, eu não sei se realmente o é, mas que a gente não tem que ter Cristo na mente, né? Ter Cristo na mente é tranquilo, mas é ter a mente de Cristo. E a gente trabalha a partir disso, a gente vê que Paulo tinha a mente de Cristo quando ele tratava desse jeito, né? Porque a ideia é assim, quando você tem Cristo na mente, significa que Cristo é mais uma das coisas que você tem em sua mente. Então você tem o trabalho, você tem suas obrigações, você tem sua família, você tem a sua vida, você tem a sua casa, você tem a sua igreja e você tem Cristo. Então Cristo faz parte de um dos compartimentos que você tem nesse universo simbólico, né, na sua mente, na sua vida. Tem várias coisas. Amanhã eu tenho que levantar cedo, trabalhar, à noite eu vou ter reunião lá na igreja assim. Agora, quando você tem a mente de Cristo, é que você olha para o mundo e tudo que você olha a partir das lentes de Cristo, ou seja, tudo passa pelo filtro de Cristo, ou seja, é uma vida cristocêntrica, onde eu penso como Cristo pensa. Então, quando alguém faz mal e eu tenho vontade de vingar, como eu tenho a mente de Cristo, eu perdoo, eu não me vingo. Aí eu tenho a mente de Cristo. Eu não compartimentalizo, eu não crio segmentos, porque é uma característica do homem moderno essa divisão, segmentação, né? Eu, enquanto pai, sou assim. Eu, enquanto filho, faço assim. Eu, enquanto profissional, sou assim. Eu, enquanto... Não, cara, você é um. Você é um. Eu tenho a mente de Cristo lá na minha família, eu tenho a mente de Cristo no meu trabalho. Eu sou cristão. Eu navego em mares diversificados. Mas eu sou um cristão. Eu sou um. Acabou o ponto. E aí eu reajo de acordo com a mente de Cristo. Não aqui como profissional, aqui como pai, aqui como filho, aqui como tio, aqui como... Não, eu sou um. Já não sou eu quem vivo, né? Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. As nossas ações, as nossas formas de pensar, de enxergar, não é mais a nossa lente. Porque, de alguma maneira, Deus olha e nós mostramos o nosso cristianismo a partir das nossas reações. Como eu reajo às situações com as quais eu me deparo. Como eu reajo frente ao homem mau, como eu reajo frente à igreja, como eu reajo às diversas situações que acontecem na minha vida. Isso vai mostrar aquilo que eu tenho no coração. Isso vai abrir a minha alma para mostrar. Com ira, com discórdia, com bondade, como é que eu reajo? Isso mostra a minha espiritualidade. Ela é uma espiritualidade que aparece nesses momentos, fruto da minha intimidade com Cristo. Quando eu fecho a porta atrás de mim e eu tenho o meu relacionamento com Ele. Aí eu reajo. Esse dia eu estava lendo lá na palavra em 2 Timóteo 4, né, e até conversando com uma amiga, aquele acho que é o 16, quando Paulo fala a Timóteo assim, mas ninguém estava comigo e tal, e eu conversando com essa amiga, se alguém falasse, até Paulo sentiu vítima, né, ele também foi, mas não, aí no 17 ele fala, mas o Senhor esteve comigo e me fortaleceu. Para quê? Eu falei assim, para teve um fim, para que a mensagem fosse. Então, se a gente entende que o Senhor está com a gente não é vítima dos processos, das situações, mas a mensagem vai ser anunciada, a gente entende que somos apenas cartas vivas, né? Porque eu acho que nós temos uma dificuldade inteira muito difícil de confiar, né? Confiar é mais que crer. Diz que tinha um alpinista que ele foi escalar uma montanha
E lá pelas tantas, ele pegou em falso e caiu. E ele levantou a mão, Deus me salva, pelo amor de Deus, Deus me salva. E quando ele viu, um galho enroscou na mão dele. E ele ficou de pendurado. Ele disse, ai, obrigado, Deus, obrigado, o Senhor me salvou, Deus bom, tal, tal, tal. Só que o tempo foi passando, o frio, e ele disse, Deus, por favor, me tira daqui, porque eu vou morrer congelado, tal. Ele disse que veio uma voz no céu e disse, pode soltar as mãos. Ele disse, Deus, me ajuda, eu estou aqui no penhasco. Tal. E veio a voz de novo, pode soltar as mãos, confia em mim. Aí ele parou, tem mais alguém aí em cima? E aí depois, no dia seguinte, sai, né, dali 2 dias, os jornais. A alpinista morre a 5 centímetros do chão. Porque como estava névoa, ele não viu. E Deus disse, pode soltar, que ele estava a 5 centímetros, a 1 palmo do chão. E ele morre congelado porque ele não quis largar o galho e não confiou. Se ele tivesse soltado, ele cairia no chão e ele iria embora. Então o problema é a gente soltar o galho. Porque Deus nos salvou num primeiro momento de um determinado modo, a gente quer dizer para ele como ele deve nos salvar, nos livrar, né? Como ele deve conduzir. Não, Deus, deixa que eu explique para o senhor como o senhor deve se portar. O senhor vai pôr um outro alpinista, traz aqui uma corda, um helicóptero, veio o resgate. Deus disse, não é assim que eu vou salvar. Como não? Não, a melhor maneira agora, nesse momento, é isso. E Deus diz, não pode soltar a mão. Mas a gente não solta, né? Essa questão de confiança, eu lembro agora, um dia eu estava dando aula para as crianças, aí eu falando da história de Abraão, e Deus falou assim, olha, você vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí, até o senhor comentou na sexta-feira, aí eu falei para as crianças, vocês acham que é difícil, assim, né, o senhor falou assim, não falou o lugar, né, aí uma criança falou para mim, tia, uai, se Deus falou que ia mostrar, ele ia mostrar. Aí eu, nossa... Tanto que a nossa confiança, acho que no decorrer da história, a gente vai usando a nossa racionalidade, perdendo essa confiança da criança, né? Assim, a forma que Jesus nos chama, para a gente ter o coração, né? Vai para a terra. Como eu falei, né? Deus não dá mapas, né? E nem deixa a gente usar o Waze. Seria tão mais fácil, né? Põe no Waze e a gente vai seguindo. É verdade. Sobre a igreja brasileira, o senhor tem algum comentário a fazer? Como o senhor tem enxergado a igreja brasileira hoje, assim, de modo geral? O país é muito grande, né? O país é muito grande, é difícil de falar. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Quando a gente fala igreja brasileira, é muita gente. Não só é muita gente, como é muito diversificada. Se você disser qual é o rosto do evangélico hoje no Brasil, eu acho que nós não temos um rosto. É muita gente, muito diferente, pensando de maneiras diferentes, fazendo coisas diferentes. Então, quando a gente fala igreja brasileira, é muita gente. Então, e mesmo porque a gente não conhece hoje, ainda não saiu o censo, está para sair agora, vamos ver se em julho ou agosto sai o censo, porque o último foi 2010. O outro era para ter saído em 2020, mas não saiu, por causa de verbas, de atraso, de um monte de questões. E não saiu, e sabe Deus lá o que vai ser agora, né? De qualquer maneira, alguns estão estimando aí 50 a 60 milhões de evangélicos. Outros superestimam de 80 a 90 milhões. São 220 milhões, né, de Brasil, 210 milhões. Então, eu não sei se nós vamos passar os católicos. Católicos, os últimos, eram 78%, né, de 67% de católicos, né, nominais, mas são católicos. Então, não sei exatamente, mas é muita gente. O fato é que é muita gente. Bom, a partir daí a gente percebe que cada vez mais você vai tendo segmentos, feudos, né? E literalmente, acho que feudo, essa feudalização da igreja, onde você tem denominações pensando e vivenciando, e dentro das denominações os próprios conglomerados aqui que pensam de um determinado jeito, de uma determinada maneira, e você vai tendo, né, cada vez mais esses nichos, esses segmentos, esses compartimentos,
Que eles pensam de um jeito, fazem de uma maneira e fazem. E mesmo as denominações, o jeito sai da denominação e começa a pensar do jeito que ele quer e monta a sua própria denominação. E assim vai indo esses feudos. E aí cada um deles está pensando de um jeito. Cada um deles está fazendo de uma maneira. Então, quando eu estou tomando cuidado de falar, porque a gente está pensando grosso, né? Está pensando assim, um rascunho. Não é nenhuma foto, é um rascunho de alguma coisa que a gente diz ser evangélicos. Então, dessa grande massa disforme que a gente vê, parece que se apressam rapidamente para uma tendência que a gente viu na igreja norte-americana, ou vê na igreja norte-americana. Alguns indo mesmo para aquele culto show. Você vai em algumas igrejas, né, e são shows mesmo, então grandes eventos, um gospel pop, então um negócio pop legal, dinâmico, a moçada, ativa, etc, etc. Estão indo por esse caminho, e com isso eu não estou aqui ajuizando, né, dizendo, eles estão errados, eles vão para o inferno, eles estão desviados, nada disso. Eles tomaram esse caminho. Outros que estão indo para um caminho mais radical, fundamentalista, e assim trazendo de volta o rigor, né? Isso eu vejo tanto no pentecostalismo como nas igrejas históricas. Um grupo que está indo para os evangélicos da década de 40, 50, mais radicais, mais fundamentalistas, na indumentária, nos costumes, na tradição, na maneira de ser, alguma coisa que foi vivenciada na década de 40, 50. Então estão radicalizando, de alguma maneira, para contrapor esse pessoal que está indo para frente. E uma grande massa que está andando aí, tentando se equilibrar entre esses dois caminhos. Meio que um jogo triádico, onde eles estão olhando assim e tentando se encontrar nisso, olhando para aqueles que foram e dizendo que eles foram muito longe. E olhando para trás e dizendo, mas esses caras deram uma marcha ré aí e estão tentando andar. Porque esses que estão aí, como se eles estivessem dirigindo, olhando para o retrovisor. Fazendo teologia, liturgia da igreja, tal, dirigindo, olhando para o retrovisor, só o passado. Outros que só estão olhando para um futuro que, como igrejas que, né, o ano passado já transmitiram seus cultos no metaverso. Vocês estão começando a fazer podcast, o cara fez o culto no metaverso. As pessoas entravam e você só tinha avatar no lugar do culto, e o pastor com o seu avatar, e ele celebrando tudo virtualmente, como se estivesse na igreja. Você imagina o que é isso. E aí a gente falando em transmissão de culto. Que é como se a gente estivesse usando o retroprojetor, e eles dizendo, nós estamos comprando o nosso segundo ou terceiro LED. Mas não é transparência que a gente põe no retroprojetor? Vocês lembram o que é retroprojetor? Lembra, a gente já teve. Mimeógrafo, retroprojetor, e eles falando em LED. Mas o que o senhor acha assim, que produz arrependimento, ou é importante que o evangelho seja pregado? E qual que é a visão do senhor agora, pessoal mesmo disso? Particularmente, eu acho que tudo bem de avançar, mas discernam até que ponto isso corrobora com o Evangelho e até que ponto isso vai trazer um prejuízo à igreja. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma igreja virtual, o Evangelho é vivenciado presencialmente. Porque o meu medo é que a gente cometa o erro de inverter a mensagem do Evangelho. O prólogo de João, capítulo 1, ele vai dizer que o verbo logo se fez carne. Então aí o processo é da encarnação. Nós encarnamos, como nosso Cristo, nós encarnamos a palavra, o Evangelho. E a minha preocupação é que a gente tente inverter isso. A carne se fez espírito. Então, tanto um grupo quanto o outro tenta ao máximo espiritualizar e viver como se eles não tivessem corpo, carne.
E esse mundo virtual, ele desencarna a mensagem do Evangelho no sentido de que não há gente palpável, não há gente de carne e osso. Nós fazemos o processo contrário, desencarnando. Então não há gente para você pegar. Não há gente para você falar, a não ser intermediado por um aparelho, intermediado por uma plataforma. Então eu não vejo, eu não sei como é a sua cozinha, a não ser aquilo que você posta no YouTube, que você posta no seu Instagram. Mas eu não sei como você trata a sua mulher, porque certamente você não vai estar brigando com a sua mulher e filmando e dizer, isso aqui cabe no Instagram. Você vai pôr só o lado bonito da vida. Até o lado que é natural, ele é planejado. Então, a gente dá uma aparência de normalidade, e é isso que as redes trazem. O tempo todo você tem que trazer uma aparência de normalidade, ou de alegria, ou de sucesso, mas seja natural. Mas o Evangelho não é assim. Eu preciso estar com você quando você está chorando, a gente está orando juntos e essas coisas não deram certo. Mas você imagina você colocar assim, poxa, eu fracassei nisso, eu errei ali. Não, isso não é legal ver, eu não quero ver isso. Que o que eles chamam, né, há um sociólogo francês já falecido chamado Guy Debord. Ele escreve um livro chamado A Sociedade do Espetáculo, onde tudo na sociedade pós-moderna é intermediada pela espetacularização. Então tudo se transforma em espetáculo, até mesmo, um exemplo claro, a violência. Então tem lá um cara que morreu baleado por um bandido mau, que deu 3 tiros, 5 facadas, aí o pessoal vai lá com o celular ou com a mídia, olha ali, e chega para a mãe e diz, o que é perder um filho esfaqueado? O que a senhora está sentindo agora? Às vezes eu fico imaginando, o que ele espera? Qual a resposta? Não, eu estou bem, meu filho morreu, eu amava muito esse meu filho, mas você vê aí, tiraram até a cabeça dele. Olha, filma lá o olho, tá vendo? Arrancaram o olho, mas eu como mãe, eu estou bem, eu confio em Deus, isso acontece mesmo, né? Um dia meu filho tinha que morrer. Poxa, é aquela mulher chorando, né? Aquela mulher sofrendo, diz, não, fala pra gente. Acho que ela está sensibilizada, não pode falar agora. Meu Deus, para que você está jogando essa violência? Para que você está filmando o olho dele caído? Por que essa poça de sangue? Qual é a razão disso? Mas eu tenho que o tempo todo espetacularizar. Porque aí os relacionamentos são mediados agora pela espetacularização dos fatos, não pelos fatos. Porque é isso que chama atenção. Então, qual que é a minha preocupação? Da igreja tomar esse caminho. O caminho do espetáculo. Onde aquilo que aparece não tem nada a ver com a realidade. A dor não aparece. O erro não aparece, o fracasso. A ferida não é exposta. É exposto, estamos avançando, glória a Deus e tal. Poxa, eu quero vivenciar um mundo que ele não existe. Essa mensagem ser dourada, essa mensagem ser manipulada. Porque agora você trabalha com a mensagem, mas via mídia, via câmeras, via redes. O que você vai passar? E essa questão hoje é tão séria, a gente conversando lá no trabalho, o filtro do Instagram, né? E o pessoal fala assim, nossa, eu tenho uma filha que tem 2 amigas. Elas tiram as fotos todas pelo filtro, parece que elas são idênticas. Então, assim, hoje as pessoas estão vivendo por um filtro, né? Isso já está no pessoal, e se as igrejas cada vez começarem isso, vai ter um filtro, todas vão ser iguais, ninguém sabe o que é. O que é real e o que é virtual? O que é realidade? E o Evangelho, quando ele vem, ele expõe a realidade. Quer dizer, esse mundo que você acha que é o mundo, tal, você vai nascer, trabalhar e morrer, não é. Tem um outro mundo. Tem uma outra realidade. O homem, por mais bonzinho que ele seja, ele é pecador. Dentro dele é um terror. Olha, o homem é um fracasso. Ele não pode se salvar sozinho.
Essa é a realidade. O Evangelho abre, né? Ele tira toda a ideologia, ele tira todo o véu, ele tira toda a máscara. Ele diz, você tem que estar nu, despido diante desse Deus. E aí o Evangelho é a mensagem, decreta o seu fracasso, a sua falência. Que é o arrependimento. Quando eu olho e diz, eu fali. Agora eu entendi que eu não posso chegar até Deus. Aí Cristo veio e diz, mas eu morri por você. Você pode se achegar a Deus, mas só tem um caminho. Só um caminho, que é Cristo. Você quer vir? Pode vir por esse caminho. Mas quando o homem decreta a sua falência, ele entendeu que não é por obras para que ninguém se glorie. Não é o meu esforço, não é o meu trabalho. Não, é graça. Maravilhosa graça. Aí eu olho e digo, então eu não posso, Jesus diz, agora você entendeu. Eu não tenho como chegar. É isso. É isso, filho, entendeu? Por isso que eu estou aqui. Ah, Deus, por isso que o Senhor enviou. Porque senão você não conseguiria sozinho. Vem. Agora, quando eu vou para as mídias, eu posso correr o risco de mostrar um mundo colorido. Senão, não vamos dizer para ele o que ele é. Diz que ele é um cara legal. Diz que ele pode. Diz que ele é o melhor. Diz que... tal. Aí eu chego lá, depois você diz, olha, eu disse aquilo, mas na verdade, Ludmila, você não presta. Peraí, que é isso? Eu vou para o Código do Consumidor. Tanto que, não sei se vocês sabem, já tem, né, gente, já há alguns anos, igrejas enfrentando processos e há uma discussão séria da questão de uma igreja que promete carro, promete isso, aquilo, e ele deu dízimo, deu o salário, deu, e não cumpriu já processos baseados, laudados no Código do Consumidor. Ele me ofereceu um produto que eu paguei, eu dei o dinheiro e alguns já estão ganhando na justiça. E aí a igreja é obrigada a devolver o carro, é obrigada a devolver a casa, o que quer, porque pelo Código do Consumidor ele prometeu uma coisa e não teve. Que loucura. É loucura, não é? É loucura. Porque você prometeu, você foi no rádio, na TV, nas redes, e disse que Deus ia me dar isso, que Deus ia me dar aquilo, eu dei tudo que eu tinha e não recebi. E o pastor não pode falar cobra de Deus, né? Não, você cobra Deus porque ele falou que ia... Não, o senhor falou que ele ia dar. Você disse para mim que se eu desse o meu primeiro salário, ele me daria. E não deu. Código do Consumidor neles. Eu nem imaginava que tinha essa realidade, não. E uma coisa que o senhor falou também esses dias foi quão terrível é quando a vida do cristão vai dando tudo certo, né? E quando ele está fazendo tudo errado. Comentem um pouquinho pra gente. É o que foi na vida do Abraão, né? Ele vai para o Egito, ele mente, ele deixa Sara lá com o faraó, e aí o versículo seguinte diz que ele teve jumentos, ele teve cabras, ele enriqueceu por conta de Sarai, sua mulher. Ele negociou a mulher. E deu tudo, ele estava vivendo lá, riquíssimo no Egito. Então a pior coisa que pode acontecer na vida de um cristão, na vida da comunidade, é quando o cara está desviado, faz tudo errado e dá certo. Dá certo aos olhos de quem? Da sociedade, todos aqueles que estão olhando e dizendo, o cara trocou de carro. Já é a terceira casa que ele compra, ele não sai de Miami. Está negociando um apartamento agora em Miami. Olha aí, ele casou bem, os filhos agora estão estudando na França. E você sabe que é um crente meia boca, né? Um crente que você diz, meu Deus, isso não é nem carnal, isso é um desastre. Isso enfraquece, né? Aqueles que olham e dizem, poxa, então eu também posso fazer o mesmo. E eu estou sendo fiel aqui, estou pagando minhas contas com sacrifício, eu estou sendo fiel e as coisas não estão acontecendo e tal. Isso é terrível. E aí, principalmente, né, a teologia da prosperidade, quando ela vem e promete mundos e fundos. Você nasceu para isso, você nasceu para crescer, você pode ter isso, tal. E você está atraindo pessoas não por causa do Evangelho, mas aquilo que o Evangelho pode dar. Os benefícios e benesses que o Evangelho pode trazer.
Então, aí você ouve os testemunhos. Eu não tinha nada, entrei para Jesus, hoje tenho 2 carros. Eu morava de aluguel, agora eu tenho casa própria. Mas é isso que Jesus faz? Esse é o cerne do Evangelho? Me parece que não. Que ele possa abençoar, não tenho dúvida. Que a gente tem que trabalhar, não é isso. Mas o testemunho eu era um pecador. Eu não tinha para onde ir, a vida não fazia sentido. Até que Cristo me encontrou. E quando ele me encontrou hoje, eu entendi o porquê que eu vivo, porquê que eu existi. Qual é a razão da vida? Qual é a grande pergunta da vida? Tem um documentário, mas diferente, que fala sobre a questão da vida. E eles vão entrevistando budista, pastor, padre, profissional liberal, e a pergunta é só, o que é a vida? E aí o pessoal vai respondendo. E aí, falando da vida, você vai olhando, que é a grande pergunta. O que é a vida? E eu só encontrei essa resposta nos evangelhos. Eu só encontrei essa resposta na caminhada com Cristo. Aí a vida faz sentido para mim. Porque você imagina, a pessoa está lá e você diz, por que é que você trabalha? Eu trabalho para ter dinheiro para comer. E por que é que você come? Porque eu preciso ter força para trabalhar. E por que você trabalha? Para ter dinheiro para comer. E por que você come esse alimento? Para ter força para trabalhar. E depois o quê? Não, tá bom, você trabalha, come, trabalha, e depois? Depois o quê? Para uma hora isso vai acabar. Isso não é hora de pensar nessas coisas. Eu preciso trabalhar. E vai viver num ciclo... Então, você acha que é isso? Eu fico pensando, é isso a vida? É isso. Eu trabalhar para ter força, para comer, para ter força para trabalhar, para comer, para ter... E depois acaba? Essa semana a gente estava conversando lá na casa dos meus pais, né? O versículo fala, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se a gente não entende que Jesus é a vida, a gente não consegue ter vida plena. Não tem sentido. E ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Ele. Então, mas é que tá, eu preciso entrar por esse caminho. Se não entrar por esse caminho, não há caminho. E não é um caminho largo, fácil, né? É um caminho de renúncia, o que o senhor falou hoje pela manhã, né? Na sua profissão, o que você tem renunciado por causa de Cristo, né? O advogado lá da igreja que o senhor comentou. É por isso que o evangelho é contracultural, né? Ele confronta a cultura. Ele confronta os nossos desejos, porque a questão são os desejos, né, que nós temos. Entre nós, quem não deseja ter sucesso profissional? Quem não deseja ter uma boa casa, um bom carro? Tem carros aí que são maravilhosos. Vocês fazem muita tecnologia num negocinho desse. Uma Alexa, põe uma música. Alexa, termina a música. Vamos lá para a sauna. Você fez uma sauna na tua casa? Eu chego às vezes cansado do trabalho, da igreja, eu entro na sauna, depois eu entro na hidromassagem que eu comprei para 6 pessoas. Chama uma arquiteta que eu quero uma casa assim, aí a arquiteta faz. Rapaz, que coisa boa demais. Não, agora nós vamos viajar que eu quero passar 15 dias, que eu aluguei um apartamento em Miami. Olha, agora você não vai para Miami? Não, eu cansei, aquele calor. Eu quero ir para Aspen, Colorado, porque eu quero ter uma aula, de uma semana lá tendo aula para esquiar. Aí você traz aqueles blusões, aqueles moletons, aquele tênis, Nike Six, Forever, com teto solar, som. Você põe um tênis, eu vi de R$17 mil. Você diz, rapaz, como que por um tênis de 17 mil eu não ganhei nem isso? Deve ser um negócio assim que é bacana, né? E ainda servir Jesus, melhor ainda. Né? Aí é o melhor dos mundos, só isso será céu para mim, né? Você canta, só isso será céu para mim. Mas se Jesus quiser lhe abençoar com isso, sei lá, o propósito que Deus tem, né? Mas isso tudo está à tua disposição. Eu lembro do testemunho de um
irmão recentemente morreu. Quando ele morreu, foi conhecido como o maior evangelista. Eu logo lembro o nome dele aqui. E ele é um industrial riquíssimo, empresário e tal, não sei o quê. Tem tempo para contar esse testemunho? À vontade. Então vamos lá. E aí teve um irmão lá de São Paulo, muito amigo meu, que ele foi visitar esse rapaz porque ele trabalhava com executivos. Ele era um evangelista, ele não podia ver aquele evangelista e tal. E ele muito rico, tinha avião particular. E aí esse irmão foi para lá e ele foi pegar, não era Bob, foi pegar no aeroporto. Ele foi indo para chegar até o lugar que ele morava, era uma cidade do interior dos Estados Unidos, e foi. E aí esse irmão disse para mim, eu estava com ele e eu vi que o ponteiro da gasolina estava chegando no final. Aí ele disse, Bob, será que... Eu vou chamar Bob, mas não tenho certeza. Bob, será que não é melhor, já passaram 2 postos, não é melhor abastecer? Ele disse, não, eu abasteço no posto lá na frente. É que o ponteiro está chegando no final. E ele tinha um medo, né? Ele tinha uma aflição de parar na estrada por falta de gasolina. Disse, não, pode ficar tranquilo, que ele foi conversando. Passou mais um posto, outro posto, um ponteiro. Ele arriscou e disse, Bob, será que não é melhor abastecer? Porque o ponteiro já passou o posto. Ele disse, não, pode ficar tranquilo que eu tenho. E ele já começou, rapaz, esse cara... Nós vamos ficar na estrada. O circuito estava lá, quase. O ponteiro já disse, gás. Aí ele parou num ponto, abasteceu. Aí esse irmão, né, não se aguentou lá pela estrada, disse, posso fazer uma pergunta? Você não fica chateado? Disse, não, pode fazer, quem foi? Nós passamos os postos de gasolina, você não... Por que você parou nesse posto? Você deixou até um talo para parar. Sabe o que é? Aqui a gasolina é 0,2 centavos mais barato. E eu ia economizar, sei lá, $8,50. Esse amigo disse, me deu uma vontade de tirar o dinheiro, está aqui $10, $20, fica de oferta, mas põe, e eu posso tal. Aí esse irmão se conteve, né? Ficou dentro dele, mas que não é à toa que é rico, né? Não é à toa para ser muquirana, mão fechada e tal. Aí ele não resistiu, né? Lá na frente, depois estando com eles, por que você economizou $8? Não era mais fácil? Ele falou, sabe o que é? Eu fiz as contas, dá pra gente esses $8,50, se eu for cada viagem que eu vou muito, a gente economiza, e dá até para mandar mais um missionário, mandar uma oferta para um missionário e tal. E ele dava quase 90% das coisas dele, ficava com 10%, um negócio assim. E ele economizava o máximo que ele ganhava para poder investir na obra missionária. Aí esse irmão brasileiro, Jesus me perdoa, Andei o cara pela industrial quer poder, não, põe $20 para mim, o que é $20? O que é um boi para quem tem uma boiada? Mas ele queria ter mais bois porque ele usava tudo. Diz que ele, assim, os testemunhos evangelistas, ele ficava na porta de alguns empresários, esperando o cara para ser atendido, para que ele pudesse ter oportunidade de evangelizar. Ele podia ter contado, mas ele pôs tudo a favor. Tanto que quando ele morreu, saiu no jornal, né, da cidade, do estado lá, morre o maior evangelista do condado, da cidade e tal. Pessoa, que ele... E tudo que ele tinha, ele punha à disposição do reino. Então, Jesus pode te dar, pode, mas como o senhor Colgate, né, que ele, dessas pastas aí, crente, e ele foi, o propósito dele era ficar com 10% e dar 90% na igreja para a obra. E ele chegou a isso. Eu quero ficar com 10% e 90% eu dou. Ao invés de fazer conta, né? Já que Deus está me dando, vamos variar. Não. O que eu tenho é do Senhor. Em relação a dinheiro, assim, um dia eu vi uma frase aí falando que herança é o que você deixa para alguém, né? Para os seus filhos. E legado que você deixa neles. E em cima disso... As marcas, né? Que você tinha falado. Então, o que o senhor tem visto como o seu legado? O que o senhor quer deixar para os seus filhos, para a sua igreja? E o senhor tem lutado por um ensinamento para deixar? Eu até falei isso um dia desses lá na igreja, falei para os meus filhos, um legado que eu queria deixar que estivesse na lápide, né, da UNA, né? Alguém que amou Jesus, serviu Jesus. Para mim basta. Olha, esse cara amou Jesus, ele amava Jesus. Não, eu lembro do meu pai, ele amava Jesus. Legal. A ponto de serviço, só isso, tá bom, né? Não precisa mais nada disso. Ele amou Jesus.
se ele tiver isso, pô, esse cara amou Jesus. Que é o legado, né? Quando eles pensarem de alguém, teve alguém assim que amou Jesus, eles apontam. Amém. Para a gente ir caminhando para o final, tem algum versículo da Bíblia que acompanha a sua caminhada, que você gostaria de deixar uma mensagem assim para a gente poder ir finalizando? Não sei se teria mas tem muitos assim, tem. Passa a bola. E, de fato, o senhor pode ficar tranquilo que é o segundo contato que eu tenho com o senhor. Eu vi na CEPAL, mas de longe, né? Agora de perto, e a gente, de fato, tem visto. O senhor é um homem que ama o Senhor, Deus. E como a gente hoje fez a oração para iniciar esse primeiro podcast, e me falou assim, era o momento, a sua vinda para a nossa igreja, era o momento de Deus. Amém. Antes de começar aqui, falando de som, eu falei, nossa, o senhor entende tudo? E falando de fato, nos dando uma aula aqui para a gente começar. E a sua vida inspira a gente a caminhar com o Senhor. A sua vida inspira a gente a amar o Senhor. Porque se não for isso, eu fico pensando que valeu a pena. Fala para mim. O cara foi rico, tem nome de rua, tá aí. O que isso vai trazer exatamente? Se eu usei um iPhone, se eu usei um Samsung, se eu tive um Mercedes, ou se eu usei um Fusca. Eu fico imaginando, que diferença falar isso na eternidade? Nosso coração tem que diferença vai fazer isso? Então eu penso, né, vocês estão fazendo podcast. Mas eu assim, não sobe o meu coração que não. Gustavo e Ludmilla querem ser conhecidos nas redes, os caras vão monetarizar, vão ficar ricos. Aí daqui a 10 anos chega a Ludmilla viajando, fazendo propaganda no Coicast aí de maquiagem, batom. Não mesmo. Você imaginou que ridículo? Misericórdia. O Gustavo, não, a minha barba agora com Jesus eu corto mais assim, porque olha a minha casa em Miami. É para isso, cara. Sério. Vocês arrumaram tudo lá bonitinho, que vocês estavam pensando em comprar o apartamento dos sonhos. É isso? Você tem certeza? Poxa, foi isso. Amém, vamos fazer, mas cara, podia chamar outro. Deve ter uns 50 caras aí que queriam fazer isso, ficar como vocês, e como vocês. Agora eu tenho certeza que vocês estão falando, Jesus, a gente quer ver esse negócio, a palavra aí. Ter uma referência em Anápolis. Aquele lá pecou, aquele é Xurxe. Não, mas aqui tem alguém que amou Jesus, que seguiu, que a gente fazia com muita dificuldade, mas a gente fazia para Jesus. Era por causa dele, a razão era ele. Amém. Amém. Né? Com o Zizendorf, eu coloquei até no convite de casamento meu. Ele dizia assim, tem uma paixão, ele, somente ele. Simples, né? Cara que tinha uma fortuna e pôs tudo à disposição. Quando foram falar com o Conde Zizendorf, entraram no palácio. Mas aqui cheira como se fosse o estábulo. Porque ele põe os empregados, os funcionários, todo mundo lá para estar orando, buscando. Então os caras vinham do estábulo mesmo. E o palácio o pai deixou e que ele pôs à disposição do reino. Então cheirava estábulo. E a gente fica pensando, né? Gozado, né? Meu Jesus também. Ele também nasceu no estábulo, ele cheirava ovelha. Coincidência, né? Que fragrância gostosa. Então, cheiro estábulo, que bom, né? Eu conheço alguém que nasceu lá. E a gente partindo agora para o fim, a gente nem sabe se isso acontece ou não em podcast, mas a gente queria que o senhor orasse pela gente. Para nosso início. Acontece aquilo que vocês entenderem de Deus tem que acontecer. Para que o Senhor, de fato, Deus esteja... Ele tem enxergado nosso coração. Amém. Graças a Deus por isso. Ele que foi conduzindo isso. E a gente não sabe a proporção que isso vai tomar, mas o que o reino avance. Amém. Pai, graças a Deus, a razão disso tudo é o Senhor. Amém, Jesus. Saiba que é por causa tua mesmo. Sim, obrigada. E é isso que nos move
É isso que faz com que a gente exista. É por tua causa. O Senhor é a razão de tudo que fazemos. Graças a Deus por isso. Amém. Que o Senhor preserve o nosso coração encharcado da graça bendita de nosso Salvador. Que o Senhor abençoe, como tem feito até aqui, a caminhada dos teus filhos. Amém. Que o Senhor os encha do Espírito Santo. Que o Senhor os conduza, os guie, como tem feito até aqui. E que seja algo que tire um sorriso largo dos teus lábios. Amém. Quando a Ludmila, o Gustavo e todos os envolvidos por esse projeto, daqui 1 ano, 6 meses, 10 anos, independente, eles possam olhar para os céus e terem a convicção de que agradaram o Senhor. Amém. De que eles o contemplem feliz, alegre, por aquilo que eles estão fazendo aqui para o Senhor. A ponto de, no último dia, eles poderem escutar: servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Vinde, benditos do meu Pai, e entrai para a morada que eu mesmo vos preparei. Amém. Entrai para o gozo do teu Senhor. E eles, junto com os teus filhos, estejam sentados à mesa, celebrando as bodas do Cordeiro. E eles olhem para quem está lá na cabeceira da mesa, aquele que está com as mãos furadas, com a coroa, e saibam que tudo o que fizeram foi por causa dele. Amém, Jesus. O Cordeiro Santo de Deus, e possamos nos alegrar durante toda a eternidade. Essa é a razão de tudo isso. Saber que um dia estaremos com Ele face a face. Viveremos com Ele por toda a eternidade. E gozaremos da sua doce presença. Seja assim, Senhor. Que esse seja o principal desejo, a razão principal de tudo que fizemos. Amém, Jesus. Oramos em nome dele, o nosso amado Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela... Amém. E queremos deixar uma lembrança, uma caneca para o senhor estar lembrando, orando pela gente. Estou vendo que eu gostei dessa caneca. Aleluia. Está lembrando. O senhor foi o pioneiro, nosso primeiro convidado. Fazendo história. Muito obrigado. Coração mesmo. Obrigada. Esqueci teu nome. João Pedro. João Pedro, estou com o Daniel, não sei porquê. Obrigada. Deus continue abençoando o senhor, sua família. Isso. Que o pessoal esteja, que a igreja esteja se envolvendo, orando, e cremos que será uma bênção. Amém. Deus esteja abençoando todos. Até a próxima. Não esqueçam de dar o joinha, não esqueçam de divulgar, não esqueçam de pôr nas suas redes, não esqueçam de propagar isso. Não por minha causa, mas é que isso vai ajudando a crescer cada vez mais, tá bom? Faça parte do processo de crescimento desse podcast, tá bom? Deus abençoe. Tchau.